Eu sou oriundo de uma família de 9 irmãos, onde eu sou o mais novo, o caçula. E assim, meus pais biológicos, hoje vivos, graças a Deus, conhecida a irmã Aleluia, o irmão Citônio, residem ali na Paraipaba. E eles, a minha mãe biológica, ela é irmã da minha mãe adotiva, a irmã Joana, que também até hoje viva e que convive comigo. Por os meus pais adotivos não terem filhos e a proximidade muito grande entre a família, as mães são irmãs, então eu, sendo mais novo, num total de 9 irmãos, eu comecei a me identificar, a conviver com os meus pais adotivos. Até então não eram meus pais adotivos, era mais um convívio familiar. E chegou um momento em que eu me identifiquei tanto com eles que já minha mãe biológica já tinha dificuldade em me levar para casa para eu ter o convívio com os meus irmãos. Moral da história, ela me deixou com a minha mãe adotiva e quando foi no ano de 2003 que eles precisaram ir embora para Paraipaba, no período de seca, e houve um processo migratório muito grande e um dos tais foi os meus pais foram embora para Paraipaba, em 2003. E antes deles irem, minha mãe biológica chegou para mim e me falou que eu era filho dela e que assim como os demais filhos eu tinha o mesmo valor. Entretanto, eu tinha a escolha de eu ficar. E eu, na minha concepção de que eu devia já muitas coisas aos meus pais biológicos, ou melhor, meus pais adotivos, eu achei por bem já decidir ficar com eles. Então, nós moramos até 2010 no Córrego Fundo, mas antes disso nós morávamos na Santana, uma localidade ali próxima, adjacente ali ao Córrego Fundo, um local muito seco. E eu me lembro que as minhas memórias de infância é um local em que muito assim seco, árido, não é à toa que hoje é quase que um lugar extinto. Basicamente só tem uma ou duas famílias morando lá, dada essa dificuldade de recursos hídricos. E assim, desde a infância eu era apaixonado pelo ser humano, né? pelo convívio. Toda criança, mais ou menos, ela gosta de interagir, de participar, de estar próximo das pessoas. E como eu passei a conviver com um casal de pessoas idosas, e eu não tinha o convívio com muitas crianças. E eu lembro que muitas das vezes eu fugia para brincar, sobretudo para jogar bola, que antes da minha conversão era totalmente assim inclinado, voltado muito, apreciava muito a questão do futebol, né? Então, era uma interação que me trazia prazer. Minha família adotiva, eles me ensinaram os primeiros rudimentos. Eu acredito que a religião, ela cumpre o seu papel em ensinar os rudimentos, os princípios basilares, como o respeito, a veneração pelo que é sagrado, valores, aquilo que é ético, aquilo que é moral. Desde o início, a minha família é composta por minha mãe, meu pai adotivo, a irmã Joana e o irmão, carinhosamente, irmão Nenê. Eles me ensinaram desde muito cedo a amar a Deus. Por isso, eis a importância da família ser a primeira a catequizar, ser a primeira a impetrar no filho essa relevância pelo sagrado. E eu era de um berço muito religioso. Eu era muito, assim, inserido dentro do segmento do catolicismo. Minhas tias eram devotas e todas as missas anuais, ali nas Cajazeiras, missa de Santa Luzia, que na época da minha infância até adolescência era muito
assim, atraente no sentido de que iam pessoas de todos os lugares ali da região participar da missa. Ainda não tinha esse processo das tecnologias, que o que era de novo basicamente eram as missas, eram os reisados, eram as cantorias, eram essas culturas populares, e o sagrado também estava inserido nisso. E eu era muito, na verdade, fui me inclinando para as coisas espirituais desde cedo, independentemente da profissão de fé que eu tinha. Dentro das minhas convicções, eu já li a Bíblia, eu já todos os ritos, todos os dogmas, primeira comunhão, catecismo, crisma, eu fiz. Mas eu costumo dizer o seguinte, que a religião me levou até um lugar que não me conseguiu mais me conduzir, e eu tive que me encontrar nos braços de Cristo. E não faço aqui nenhuma crítica à religião, porque a religião pura, imaculada, santa é aquela de visitar os enfermos, os órfãos e as viúvas, e praticar a caridade, né? Então, eu passei muito novo já a ler os evangelhos, a ir para as novenas, e há um fato intrigante que é interessante. Tinha as novenas no período do Natal, e a minha tia, ela tinha um menino Jesus que ela colocava em uma manjedoura, e ela fazia novena, e basicamente, quando terminava a novena, ela deixava o menino Jesus na casa da pessoa que fazia a novena. Esse caso foi muito inusitado, porque eu, entre 8 e 9 anos, ela deixou o menino Jesus lá na minha casa, e meio-dia, quando os meus pais foram tirar ali a soneca, eu fiquei olhando para aquele menino Jesus. Eu percebi que o menino Jesus, o cabelo dele estava um pouco aloirado, né? E aí eu tive a ideia, disse, poxa, eu vou pegar esse menino e eu vou pintar o cabelo desse menino de preto. Eu peguei um esmalte e fui contornando ali a cabeleira da imagem, né? E de repente a imagem estava já quebrada, né? E acabou de apartar. E aí foi uma revolução na comunidade, que eu era, né, um terrorista, que eu era um menino muito levado, que aquilo ali levou até meu pai pagar, né, uma certa quantia lá para a dirigente da comunidade. E talvez foi o sinal de que o Cristo histórico, né, o Cristo condensado em uma simples imagem de escultura, não preenchia o meu vazio existencial. E aí, então, a partir da minha adolescência, é muito difícil para o adolescente. Eu acho que o adolescente, ele tem a sua crise de identidade. Além da crise de identidade, ele tem a crise existencial, as crises espirituais. E no período da minha adolescência, eu tive também uma adolescência, brinquei muito, assim, no sentido de... Eu era muito levado, no entanto, muito respeitador, e comecei a sentir um vazio muito grande, que, por mais que as formalidades religiosas estivessem no meu convívio familiar, já não era o suficiente. E as missas, às vezes, uma vez em um ano, ou em 6 meses, já não preenchia, já não traziam aquilo que a minha alma necessitava. E eu comecei a ler a Bíblia. Interessante que eu comecei a ler a Bíblia porque eu comecei a ser incitado contra os crentes, contra os protestantes, porque dentro do dito popular, da ideia rasa, o protestantismo, né, foi quem celebrou o primeiro culto dentro da cultura dos meus pais. Foi um padre que foi excomungado, e ele celebrou o primeiro culto na cabeça de um toco, e eu comecei a ler a Bíblia para começar a refutar os argumentos dos crentes, porque eu já passei a estudar ali no Córrego Fundo, que é a minha terra, posso dizer assim, de origem, porque lá foi o meu convívio na escola, apesar de não ter morado ali nos meus primeiros anos de infância, mas
Hoje eu digo que parte do que sou eu devo primeiramente aos meus pais, a muita gente, mas também ao povo ali do Córrego Fundo, aos irmãos do Córrego Fundo, a quem tem um apreço muito grande. E a partir de ir à escola, de ter professores evangélicos, crentes, aquela efervescência espiritual, e eu comecei a me sentir ameaçado. As minhas convicções já não me asseguravam aquilo que eu achava que cria, que conhecia. E eu comecei a ler a Bíblia para confrontar os que eu chamava de crentes. E houve também um outro fato muito interessante, que o meu irmão biológico, Júnior, que é quem eu tenho um carinho muito especial, ele já servia a Deus e ele era muito voltado para a oração. E um dia, depois de muito tempo, eu fiquei sabendo que um dia ele estava em uma oração lá na Cana Brava, na Paraipaba, e Deus levantou um vaso dizendo que iria salvar o menor da casa, iria fazer uma obra na vida daquele que ele nem imaginava que fosse. E naquele exato momento, anos depois, ele disse que sentiu que aquilo era direcionado para mim. E de repente, no ano de 2001, eu comecei a sair das aulas e quase que me extraviar, né? Eu perdi as aulas, já não queria estudar, por isso que quem tem filho adolescente precisa acompanhar muito nesse processo, porque não é fácil. E eu não queria mais estudar, só queria saber de jogar bola, de ir para a seresta. E eu comecei a ter amigos do meu lado que começaram a beber, começaram a ter as suas experiências com as drogas ilícitas. E eles me incentivavam, me motivavam muito. Mas como eu tinha uma certa base familiar, eu nunca me voltei para tais coisas. E eu lembro-me que, às vezes, eu saía da sala de aula e começava a ouvir os cultos. Eu estudava ali no Córrego Fundo e os fundos ali da escola dá também ali com a igreja. E eu começava a ouvir os cultos, sobretudo dia de quinta-feira, e os louvores começavam a tocar meu coração. E eu lembro que o primeiro hino que eu comecei a ouvir era no tempo da Cassiane, era um hino que dizia assim: se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender. E o louvor foi me aproximando de Deus. E no 2001, dezembro de 2001, eu estava em uma festa de antiga oitava série na Semuaba, que era um marco ali para toda aquela região, vinha pessoas de todos os recônditos ali. E eu estava perdido, né, no sentido meu da multidão, mas eu estava perdido, eu não sentia mais o prazer. Por exemplo, eu ia jogar bola, já no segundo tempo eu já não queria mais jogar. Eu acendi muito novo a questão de estar jogando nos times em primeiro quadro, comecei a vir jogar aqui muito novo aqui no Trairi, na segunda divisão, enfim. Mas essas conquistas já não me interessavam mais. E eu lembro que em dezembro de 2001 eu estava no clube chamado Clube do Leão, ali em Semuaba. E 12 horas, nessa época eu já tinha 17 anos, já estava começando a namorar, né, a paquerar, e eu tinha uma namorada lá. E no meio da festa, era mais ou menos umas 12 horas, eu saí para comer alguma coisa, e aquela voz, né, o Espírito Santo me convencendo, dizendo, né, que isso aqui não é seu lugar, né, se você morrer hoje, você vai para o inferno. E cristocidentemente eu fui a uma lanchonete da irmã Cordeira, não sei onde ela hoje se encontra, mas a irmã Cordeira na Semuaba. E talvez nela, lembre, eu conversando com um colega, quando eu estava lanchando, eu disse: eu vou ser crente, vou aceitar Jesus. E de imediato aquela irmã disse assim: foi a melhor coisa que eu já fiz. Ela citou os anos que ela já tinha feito de fé,
E aquilo marcou, né? Entrou no meu coração. E no dia 10 de janeiro de 2002, eu fui para Paraipaba, passar as férias na casa dos meus pais biológicos. E meu irmão, o Júnior, me convidou para ir a um culto na Lagoinha, na Paraipaba, um culto campal. E eu fui no dia 10 de janeiro, uma quarta-feira, se não me falha a memória. E de imediato, não houve uma impulsão, não houve um desejo profundo, eu não fui às lágrimas na hora do apelo, eu simplesmente fui. Não sabia, cada um tem um chamado, para cada um Deus tem uma especificidade em tratar. E eu lembro-me que era em uma casa, e naquela casa ali, na hora do apelo, eu me curvei diante ali de uma mesa que tinha, me prostrei, aceitei Jesus, voltei. E também eu devo muito ali a Paraipaba, a juventude da Paraipaba, ali o pastor Benedito, que na época me acolheram. Eu lembro, essa acolhida, a igreja ela precisa acolher os novos convertidos, porque nós temos um problema muito sério, que a pessoa aceita Jesus, e é como se você pegasse um recém-nascido, colocasse ele numa cadeira e desse uma mamadeira com mingau para ele tomar. Obviamente ele não vai tomar e vai morrer. E na hora que eu aceitei Jesus ali, os jovens me acolheram, tinha uma jovem lá, né, a Fabrícia, que eu lembro que eu ia embora para o culto, ia embora para casa, terminava o culto, eu ia embora. Com certeza eu não ia permanecer, porque não tinha vínculo. Não tinha vínculo, nós precisamos ter vínculo. Dentro da sociologia são os núcleos sociais, né, as tribos. E no momento em que eu ia para casa, ela disse: Jobson, vem para cá para onde estão os jovens. E eu fui, a partir dali eles começaram a falar de um retiro que ia ter, eu não sabia de nada do que ia acontecer. E ali eu me inseri com eles. O irmão Jová Pereira, o presidente jovem da época, me levou para o primeiro retiro de jovens, eu sem conhecer nada, e eu basicamente fui por ir, mas eu ainda não tinha assim o envolvimento com Deus, porque isso é a passos lentos que acontece. Eu fui para esse retiro no Buritizal no ano de 2002, e lá eu fiz muitas brincadeiras, às vezes fugindo até do padrão da mocidade, não era muito extrovertido. Mas na hora do culto, o pastor Vandeval estava pregando, e ali foi a minha primeira experiência com Deus muito profunda. E naquele dia, a partir daquele momento, eu comecei a ter uma conversão verdadeiramente com Deus. E aí, a partir de 2002, 2003, 2005, até 2005 era muito voltado para Paraipaba. Pouco convívio aqui na sede, só mais no Córrego Fundo. E no 2005 entra a pessoa do pastor João Viana. O pastor João Viana, ele tinha e tem a capacidade de, onde ele colocar a mão, ele faz prosperar, não apenas no sentido material, mas no sentido espiritual. E no ano de 2005, eu já passei a me interagir com os irmãos aqui na sede, e o pastor João Viana, em fevereiro de 2005, ele me lança uma proposta para dirigir a congregação da Munguba. Eu com aí 20 anos de idade, para dirigir uma congregação sem transporte, distante de casa. E a minha vida de oração era muito constante. Eu orava, eu acho que nos meus primeiros anos de fé eu vivi mais de joelho do que em pé. Eu orava pela manhã. Quando eu falo isso, eu não falo como hipocrisia nem demagogia, eu só fazia o que me era a obrigação, e se fazia era pela graça de Deus que estava em mim. Eu orava pela manhã, em 11 horas tinha oração de jovens, eu saía da Santana, a 3 quilômetros de distância, com um chapéu de palha na cabeça, corria para a oração dos jovens, as pessoas chamavam: isso é um malandro, isso é um vagabundo, porque as pessoas não compreendem, né? Porque um jovem é para estar trabalhando, e eu só fazia estudar, e envolvido na igreja. 11 horas eu orava, 1 hora da tarde tinha oração das senhoras, eu ficava orando ali com as irmãs, me adotaram na oração. Às vezes 4 horas da tarde tinha tarde de louvor, eu estava. Quando vinha à noite para o Raimo Nonato, eu orava. Quando chegava em casa, meus pais iam dormir e acordavam e eu orando. E assim foi minha vida com Deus, né? O preparar de Deus. Eu lembro que nessa época eu, né, para a glória de Deus, eu lembro que só de joelhos nessa época havia um desejo tão grande
na minha alma por Deus, que só de joelho eu acabei, acho que lendo a Bíblia 5 vezes, porque eu lia, né, o livro dos Heróis da Fé, aquelas experiências dos pais da igreja, que aquilo ali foi inserindo em mim um desejo muito profundo de conhecer a Deus. No ano de 2005, eu estava orando, tinha um ribeiro lá em casa, o Riacho, e todos os dias, né, por volta das 4 horas, quando eu não estava orando, eu pegava um saco de colocar ração para o gado, uma Bíblia, uma harpa e um violão, e ia para lá, ia orar, ia buscar a face de Deus. E esse dia, o pastor Joviano tinha me lançado a proposta de eu ir dirigir a congregação da Munguba, um jovem solteiro. Pastor João Viana, na verdade, é mesmo um anjo de Deus, né? E isso é indiscutível. E eu estava orando porque ele tinha me feito a proposta de dirigir a congregação da Munguba. Primeiro, meus pais, muito preocupados, e ele disse que tinha comprado uma moto para mim. E a moto era a Faniquita, né? A Faniquita, 1 litro de óleo no motor, só dava para ir e voltar. E eu nem sabia conduzir moto, não sabia. E o pastor João Viana me fez essa proposta. E desde cedo eu entendi que já não eu tinha o direito de tomar as rédeas da minha vida. O Senhor me conduzia. E a minha oração, ainda novo convertido, eu tinha uma oração que eu dizia: Deus, era até profundo para a época eu dizer isso, mas eu orava no Espírito, né? E eu dizia: Deus, eu não sei quais são os teus planos para o futuro, mas eu quero estar inserido neles, seja quais forem. E eu dizia: Deus, eu sei que a minha vista era quase que um shema, né? Era basicamente uma reza, quando eu sempre dizia: Deus, eu não sei quais o meu futuro. Eu tenho medo das cisternas, eu tenho medo das prisões, eu tenho medo das traições. A minha vista ela se perde na primeira curva da estrada, no primeiro entardecer. Isso é o novo convertido, né? Mas o Senhor sabe o meu futuro. Eu não era pobre, né? Eu era quase que paupérrimo, né? Chegava quase à linha da pobreza porque você só tinha mesmo o básico. Meus pais sobrevivendo de um salário mínimo e uma bicicleta. E eu lembro sempre de que até os meus 20 anos de idade, o meu banheiro sanitário ele era totalmente assim, ecológico, né? Então, era uma pobreza, não tinha água, mas foi Deus nos preparando para poder testemunhar as suas maravilhas. E eu estava voltando aqui, eu estava nesse dia orando, dizendo: Deus, eu quero ir para Munguba, mas eu preciso que o Senhor envie alguém. E eu lembro que eu comecei a escutar os matos, né, se quebrando ali, os galhos, os gravetos, e de repente o irmão Jacó do Gurguri, que eu não tinha nem muita relação com ele, um jovem ali também, ele chegou, tinha ido lá no meu pai tinha dito onde eu estava, e ele foi lá e disse: Varão, eu vim aqui porque Deus mandou eu vir dizer que eu vou lhe ajudar na obra. E aí 7 meses, nós durante chuva, sol, e inverno e verão, o irmão Jacó se prontificou aí comigo. É por isso que Deus ele é o Senhor das missões, né? Ele é o Senhor que tanto realiza em nós o seu querer quanto o seu efetuar. Passamos 7 meses ali na Munguba e Deus usou o pastor João Viana. Aí o irmão Ilmino era o dirigente, o presidente jovem do Córrego Fundo. Deus estava trazendo uma efervescência muito grande ali àquela congregação. Deus começou a nos usar na palavra. Interessante que assim que eu aceitei Jesus, já fui pregando, porque eu já conhecia algumas partes da Bíblia, eu era muito religioso, então não houve dificuldades em eu pregar. Na hora que eu aceitei Jesus, já fui pregando. Desejo muito grande de ser batizado com o Espírito Santo, e não era. Só após 6 meses de crente, eu entrei para um quarto e eu disse: Deus, eu só saio desse quarto quando o Senhor me batizar com o Espírito Santo. E eu fiquei orando de 9 horas da manhã até 11h40 do dia, e quando foi 11h40 do dia, Jesus me batizou com o Espírito Santo, e aí foi fazendo essas maravilhas. E aí, voltando para a congregação de Munguba, já no ano de 2005, eu entrei em fevereiro,
quando foi em outubro, era a festa da igreja, o irmão Eumino era o supervisor da congregação e sentiu de Deus entregar. E o pastor João Viana quase que me mata do coração. Ele disse: irmão, o dirigente da congregação vai ser você. E assim, foi um desafio, no entanto. A congregação do Córrego Fundo é a matriarca dessa igreja. Fez 83 anos de existência esse ano, 74 anos de evangelho, ou de templo, se não me falha a memória, 83 de evangelho e 74 de templo, salvo engano. E lá tinha passado nada mais, nada menos do que o pastor Dico, o irmão Idelberto, que passou 31 anos, o irmão Pinheiro, que chamavam de Japinim, o irmão Eduardo Viana, pai do irmão Eumadã, o irmão Nelson, o irmão Eumadã, o irmão Eumino, homens de Deus dos quais o mundo não era digno. O pastor Dico, né? Então, é uma pessoa com 20 anos de idade, solteiro, sem uma experiência, eu estava com 4 anos de fé, tinha aceitado Jesus em 2002, 2005, 3 anos de fé, né? O pastor João Viana me coloca lá para dirigir a congregação, e entre erros e acertos, nós passamos ali 5 anos e 9 meses, e mais uma vez eu agradeço a Deus as oportunidades e por aquele povo me tolerar. Quando eu digo aquele povo, porque é o meu povo, ali o Córrego Fundo. Eu devo muito ao Córrego Fundo, ao povo do Córrego Fundo e outros anjos que Deus coloca na nossa vida. E aí, 2007, 2005, eu conheço aquela que seria minha futura esposa. Eu, pobre de má fé descer. E o que é mais lindo em Deus é que o tempo seria pouco para eu explicitar minuciosamente aquilo que você às vezes só lê no livro, você só se reporta ao século passado. E o nosso Deus é um Deus que faz coisas extraordinárias nas nossas vidas com aqueles que se propõem a servir a Ele. E eu lembro que havia um desejo no meu coração. Eu peguei uma folha de papel e eu lendo o livro, né, A Quarta Dimensão, eu peguei uma folha de papel, peguei lá 10 propósitos de Deus para a minha vida, que eu queria, e coloquei dentro da minha carteira e fiquei, né, não aconselho as pessoas a fazer isso. Serviu para mim, as experiências elas são pessoais, mas depende da fé que você exercita, né? Então, eu lembro que o último propósito que eu pus no meu coração, Deus realizou, né? Os 10 que eu propus, Deus realizou. Então, em 2005, conheço minha esposa, a minha futura esposa, e eu me propus a casar. Mas como é que casa? Sem emprego, sem casa, sem transporte, mas com Deus. E aí Deus, mais uma vez, usou de infinita misericórdia, o pastor João Viana, inspirado por Deus lá no Córrego Fundo, disse: irmão Jobson vai casar, e eu quero um terreno aqui nesse lugar para ele fazer a casa. De imediato, Deus usou o irmão Eumadã, a irmã Romezina, me deram lá um lote de terra. Aí Deus começou a usar os irmãos. Um dava uma saca de cimento, outro dava um milheiro de tijolo, outro ajudava de um lado. Moral da história: para eu fazer essa casa, veio o dinheiro até dos Estados Unidos, ou melhor, de Londres, se não me falha a memória. Mas veio do exterior o dinheiro para eu concluir essa casa. E quando eu me propus a casar, nem dia das alianças eu tinha. E quando eu disse assim: vou casar, no dia do meu casamento religioso, eu tinha prestado um concurso, eu tinha passado, eu tinha uma casa com tudo que era necessário para sobreviver, eu tinha um transporte. O nosso Deus, ele fez o que eu não poderia fazer ao longo de toda a minha vida, né? Então, até aqui podemos dizer assim, lampejos do que era da minha alma e que Deus realizou até o ano de 2007, né? E aí, pastor João Viana me deixa lá no Córrego Fundo, e aí ele já tinha o propósito de se jubilar,
E um dia ele chegou para mim, me fez uma prova, né, me tirar do córrego fundo da congregação, das pessoas que eu tinha convívio, me amavam e eu amava, os irmãos. E ele disse: irmão Jobson, você pode vir, você vem dirigir a congregação da ilha. E a congregação do Córrego Fundo, em média, tinha 180 crentes de domingo, como hoje. Era preciso a gente trazer cadeiras, uma mocidade ativa, as senhoras, enfim. A mãe, né, é diferenciada. E eu lembro que alguns irmãos até queriam, né, fazer um abaixo-assinado. Eu disse: não, eu não ganhei ninguém para mim, não, ganhei para Jesus. E fica até aqui um conselho para aqueles que estão em cargo de confiança, né? A mão que nos coloca é a mão que nos tira, e a gente só precisa ficar no tempo de Deus. E a mão que Deus vai usar é a mão do pastor, é a mão do dirigente, é a mão do líder que está na frente. Por isso que eu nunca fiz questão de ir e nem de ficar. Reitero a oração que eu fazia: Deus, eu quero ser igual à Arca de Noé. Eu quero estar sem leme, sem vela, mas que vai subsistir aí as intempestivas adversidades da vida. E aí, em 2011, assumo a congregação da ilha, 2011, e em 2013, o pastor João Viana é jubilado, e lógico que ele, aqui fica uma coisa muito, muito óbvia, que ele indicou, era o desejo dele, mas a aceitação foi do pastor Sérgio, né, que há 8 anos atrás vem me tolerando, né, como a primeira pessoa a ajudar, não digo vice-presidente, mas a primeira pessoa que tem que estar aposta para ajudar em qualquer eventualidade. Então, ao longo desses 8 anos, nós estivemos à frente de algumas congregações. Depois da ilha, fomos para a congregação de Estrada do Fio. De Estrada do Fio, nós fomos para as Flecheiras, e das Flecheiras, momento assim, nesse período mais marcante de ministério ao lado do pastor Sérgio, é que hoje nós estamos celebrando as vitórias, óbvio, mas as vitórias, elas são geradas no campo da luta, das lágrimas, das aflições. E o momento mais difícil, assim, nesse período, é quando o pastor ele precisa me tirar da congregação das Flecheiras para ir cuidar, né, da saúde do Pedrinho, para fazer, né, o processo de transplante. Ele tem que se ausentar aí para Curitiba. E para mim, né, aqueles dias foram os dias mais angustiantes, porque não era simplesmente a carga, a responsabilidade de estar representando o pastor, não é estar à frente da obra, porque à frente da obra tem todo o santo ministério, né? O pastor João Viana, ainda que está a nos ajudar, o santo ministério estar representando, né, a figura do pastor Sérgio. Então, foi muito desafiador, porque de um lado eu olhava para a igreja, de outro lado eu olhava para a situação. E que uma marca que eu digo que o selo do ministério do pastor Sérgio foi esses dias assim negros que ele passou. E a única vez que eu vi o pastor Sérgio assim se emocionar, chorar, foi um dos dias que ele precisou retornar ali. Ele disse que, né, que ia, mas retornaria, né, com os 2 filhos, porque era uma promessa que o Senhor tinha feito. E Deus tinha falado ao seu coração pela palavra, enfim. E esses dias foram dias difíceis, mas já triunfamos. E todas as vezes que eu hoje olho para o Pedrinho, em alguns momentos, né, a gente se emociona, porque o Pedro é um milagre e a prova da providência de Deus. Hoje mesmo eu estava ouvindo o hino do Kleber Lucas e lá no meu ambiente de trabalho, eu sou fruto das profecias de Deus, né? Eu sempre dizia: eis que eu te colocarei entre os príncipes. E hoje, para onde eu me volto, eu estou
em meio a príncipes. Isso não me faz melhor e nem maior, pelo contrário, me faz eu ser mais grato a Deus, porque eu tinha tudo, como diz o hino do Kleber Lucas, eu tinha tudo para viver longe do altar de Deus, longe da graça. Quem me vê cantando assim não sabe o que eu sofri, mas eu atravessei o rio, o que passou, passou. Eu lembro que os meus tempos de privações e os momentos de dificuldades, nos momentos mais marcantes da minha vida, quando eu dirigia a congregação da Munguba, enquanto eu via muitos jovens dos meus dias, dos meus tempos, fazendo uma faculdade, eu não tinha condições de fazer uma faculdade, mas tudo era na direção de Deus. E hoje, não é que eu tenho ascendido, não é que eu tenha subido. Eu acho que eu permaneço no mesmo lugar. Deus foi que trouxe até a mim. Eu não me elevei. Deus abaixou os céus, né, como diz o Salmo de número 84, ou melhor, o Salmo de número 18. Hoje para muitos pode ser pouco, mas para mim, eu sou fruto daquilo que Deus fez na minha vida por meio da educação. Hoje eu não posso dizer que sou realizado. Eu sou grato, porque a realização de hoje ela pode não servir para amanhã, mas eu sou grato. Sou grato a Deus por ocupar uma posição que não é minha. Eu estou ali servindo a Deus na igreja, mas sei que é um cargo transitório. A eternidade aqui nos é assegurada. E hoje eu sou grato a Deus. Hoje, onde eu estou profissionalmente, eu sei que aonde eu estou nada mais é do que um marco de Deus dizendo para mim e para as demais pessoas, dizendo, olha, ele ali está ali, vocês olham de onde eu arranquei ele, de onde ele morava, de onde ele estava. Aonde eu morava hoje, basicamente, é um ponto assim extinto. E aonde eu estou, me vendo sendo honrado, tanto por Deus como pelos homens, eu posso dizer que aquilo que Jesus disse, aquele que me serve, meu Pai o honrará. Então, se eu for mostrar, né, as realizações de Deus na minha vida, faltar-nos-ia um tempo. Mas eu só queria dizer que todas as realizações, elas não se comparam aos tais sombras da cruz. Então, eu sou grato a Deus pela família que Deus me deu, por uma esposa que, em todos os aspectos, é extraordinária, excepcional, por um filho que, o meu filho, ele, até nos mínimos detalhes, meu filho é uma resposta de Deus em oração. Antes da minha esposa estar grávida, nós estávamos no louvor, e uma irmã chegou para mim e disse, irmão, essa noite eu tive um sonho com vocês, e eu vi você segurando, irmão Job, segurando uma criança muito linda, e era homem, e uma voz dizia, é deles. E em seguida minha esposa saiu grávida, ela foi fazer o exame para descobrir se era homem e se era mulher. Eu até brinquei no dia, disse, rapaz, você vai porque quer, mas Deus já falou que era homem. Então, eu sou grato a Deus até o filho, né? Até o nome do meu filho é uma honra a Deus, né? Gabriel Sóstenes. Deus, né, enviou o forte, ou seja, Deus é o meu juiz, enviou o forte. Então, eu sou grato a todas as conquistas realizadas, nenhum diploma, nenhuma certificação humana é resultado das minhas habilidades, das minhas destrezas. Eu sei que foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Ele que levanta do pó o necessitado, o fraco e o abatido, e faz assentar entre os príncipes e os príncipes do seu povo. A Deus seja a honra, a Deus seja a glória. Não a nós, mas ao nome dele nós damos glória.